Olá, amigos, bem-vindo aos nossos encontros de contabilidade geral para quaisquer concursos públicos que você pretenda realizar. Selecionamos aqui um grupo de tópicos que deverão ser comuns em qualquer concurso que você pretenda e esperamos estar à altura da sua necessidade. Meu nome é Alves, sou professor de contabilidade geral, de custos pública, administração financeira e orçamentária, e vou estar com os senhores durante 5 encontros para abordar os seguintes tópicos referente ao programa de contabilidade geral. Falaremos dos conceitos, objetos, finalidade, patrimônio, conceitos de capital, fatos contábeis e alterações, princípios fundamentais, agora recém-alterados em 2010 pela Resolução 1282. Veremos contas, conceito, plano de contas, teoria, as convergências, o regime de caixa, competência, escrituração, mercadorias. Veremos inventários periódico e permanente, sistema de avaliação, PEPs, UEPs e média ponderada, provisões de um modo geral, conceitos e contabilização, depreciação, amortização e exaustão, conceitos e contabilização, balancete de verificação, vamos montar alguns, as demonstrações financeiras exigidas pela lei, estrutura da DRE, muito recorrente em concurso, e o levantamento do balanço patrimonial. Para hoje, na aula 1, nós selecionamos esses tópicos: conceito, objeto, finalidade, patrimônio, ativo, passivo, situação líquida, falaremos das situações líquidas e da equação fundamental do patrimônio. Então note que é um objetivo nada modesto, para 5 encontros, onde nós teremos o cuidado de abordar os tópicos de uma forma bem analítica. Não vamos ficar preocupados em exaurir os assuntos, porque naturalmente ao longo das aulas a gente vai sempre voltando àquele assunto inicial. A contabilidade geral é uma das matérias mais tranquilas em concurso público, porque é um assunto cíclico. Então o candidato vai ver comigo aqui a aula 1, na aula 2 certamente a gente voltará a tópicos da aula 1 e assim sucessivamente. Dificilmente a gente vai falar de um tópico desse edital, desse programa montado especialmente para você, uma única vez. Falaremos várias vezes o mesmo tópico, voltaremos várias vezes aos mesmos assuntos, porque como vamos ver hoje, a contabilidade é cíclica, ok? Então, para irmos direto ao assunto, o primeiro tópico nosso será observar o objetivo, a finalidade e o campo de atuação. Então notem aqui que eu tenho, primeiro, influenciando a contabilidade, eu tenho a administração, virtude do processo decisório, é o administrador quem decide comprar, vender, pagar, receber. A Lei 6404, que seria a nossa Bíblia da contabilidade, os mandamentos maiores da contabilidade, assim como os conceitos principais e os princípios, estão aqui elencados. Os princípios contábeis, importantíssimo, são as essências da doutrina contábil que a gente vai utilizar pela Resolução 750 de 93, recentemente alterada pelo 1282 de 2010. Também serão muito importantes também os pronunciamentos do CPC, que é o Comitê Contábil de Pronunciamento, ou Comitê de Pronunciamento Contábil, que é formado pelo CRC, que vocês bem conhecem, Os senhores bem conhecem, CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Também é formado pela APIMEC, que é uma associação de analistas de investimento e mercado de capitais, pela Brasca, que seria a Associação das Empresas S.A. de Capital Aberto, pelo IBRACON, Instituto Brasileiro de Contadores, pela BMF Bovespa. Seriam essas, então, as entidades, e o FIPECAF, não podemos esquecer. Essas entidades, primeiro vamos esclarecer do que se trata, O Comitê de Pronunciamento, na verdade, ele é uma junção desses órgãos que tem intimamente ligação com a nossa matéria, a contabilidade geral. Então, todo o parecer, o pronunciamento do CPC, do Comitê de Pronunciamento, ele deverá virar uma resolução do CFC, notadamente. Note que todos têm algo em comum, é exatamente a nossa matéria, é algo em comum de todas essas entidades. Eles procuram sempre elencar os assuntos que seriam, digamos assim, causadores de alguns transtornos de interpretação ou de aplicação da doutrina. Eles
formam então essa opinião de forma bem elaborada, técnica, elaboram um pronunciamento técnico e esse pronunciamento normalmente vira a resolução do Conselho Federal. A partir de um tempo para cá, digamos um ano ou 2 anos, é muito comum em qualquer edital você observar que todos os assuntos, né, no final do edital tem assim, ó, observar pronunciamentos do CPC, referente a vários assuntos da contabilidade. Então, também interfere. Não somente a Lei 6404 vai influenciar bastante nosso estudo da contabilidade, como os princípios, como os pronunciamentos do CPC. Aí você fala assim, Alves, mas vai influenciar de que forma? Bom, nós vamos ver o que a contabilidade é, onde se aplica, qual a razão de ser, qual o seu objetivo, qual a sua finalidade, e vamos ver que ela vai, muitas vezes, a contabilidade necessita de ter esse respaldo legal, digamos assim, né? Ou a própria lei, ou um pronunciamento técnico do CPC, ou uma resolução do Conselho Federal. Então, como hoje é moda cair em qualquer concurso, né? Pronunciamento do CPC, eu incluí. Note que é novidade, você que já fez algum curso de contabilidade geral, você nunca viu na programação a gente colocar também esses pronunciamentos, até porque são mais de 2.000 páginas, juntar todos eles, né? Você fica realmente meio que perdido. Mas o nosso objetivo é apenas dizer que, nesse primeiro encontro, também exerce uma influência sobre a contabilidade esse pronunciamento do CPC, ok? Então, só a visão geral, a contabilidade é influenciada, mais uma vez, pela administração, primeiro pelo processo decisório. É influenciada pela Lei 6404, que é onde estão os mandamentos maiores da contabilidade. Os princípios contábeis são essências da doutrina. Estão na Resolução 750, alterada pelo 1282/2010. E os pronunciamentos do CPC também serão objeto dos nossos estudos, ok? Mas aí você me pergunta assim, Alves, tudo muito bem, a contabilidade é influenciada por esses órgãos, por essas leis e pela administração de qualquer entidade. Mas o que vem a ser a contabilidade? Então, vamos começar definindo algumas situações importantes que já estão em resolução do CFC, não é a opinião do professor Alves, nem é uma doutrina nova, ok? Já é uma doutrina consagrada e estabelecida, inclusive, em resolução. Então, é muito comum em concurso você ouvir, por exemplo, a seguinte questão. Qual o objeto da contabilidade? Qual o objetivo da contabilidade? Aonde se aplica a contabilidade? E o que é a contabilidade? Tranquilo? Então, seria mais ou menos essa ideia. Vamos ver o conceito, inicialmente, né? Vamos conceituar a contabilidade. Depois vamos ver o objeto. Vamos ver o objetivo, o campo de atuação, onde se aplica a contabilidade, o resultado relacionado à contabilidade, mensura que resultado, né? Quais resultados, e as técnicas, ou seja, as ferramentas que ela utiliza. Então, a contabilidade, primeiro, ela é uma ciência. É uma ciência porque tem metodologia própria. Que metodologia é essa, Alves? Método das partidas dobradas, ou seja, embora o nosso material esteja hoje, né, pouco abrangente em termos da metodologia partida dobrada, eu vou falar todo minuto e vou ilustrar e vou dramatizar a situação, porque é um grande calcanhar de Aquiles do candidato é entender a metodologia da partida dobrada, que é um assunto tranquilo, é fácil, mas requer uma certa atenção, ok? Então, em alguns momentos eu vou mostrar a situação do débito e do crédito, da metodologia da partida dobrada, que é o que faz com que a contabilidade seja uma ciência, ok? Então vamos ver esse conceito, vamos ver o objeto dela, o objetivo, o campo de atuação, o resultado que ela proporciona, que se propõe a apurar, e por fim, vamos ver as técnicas, ou seja, as ferramentas que ela usa para atingir os objetivos. Então, seria essa a ideia. Primeiro conceito, né? Ciência que permite, através de suas técnicas, note, é uma ciência, como eu falei, né? Não é uma arte, não é uma filosofia, é uma ciência porque tem metodologia, que permite, através de suas técnicas, então contabilidade tem técnica, ela tem técnica, ela não é feita de uma forma coloquial, e a palavra-chave, o controle permanente do patrimônio. Então, se eu tivesse aqui que destacar algumas palavras, e agora eu vou falar com você uma coisa importante, presta bem atenção. Sempre que você for estudar a nossa matéria, ou qualquer matéria, sempre procure criar uma estrutura lógica básica da matéria, selecionando palavras importantes que determinam o campo semântico daquele assunto, né? Algumas palavras, elas fazem com que a sua mente automaticamente busque o conceito correto. Então, note,
Não adianta você querer decorar. Ah, eu vi no livro do Osni Moura Ribeiro, eu vi no livro do Hilário Franco, eu vi no livro da editora XY, um conceito assim assado. Gente, qualquer que seja o conceito contábil, concordem comigo, pensem bem, terá que falar que primeiro é uma ciência. Agora, se não disser que é uma ciência, também não é relevante. Por quê? Porque a palavra-chave de contabilidade também não é ser ciência. Ter técnica, tem várias áreas de conhecimento que têm as suas técnicas, não é isso? Também não. Mas quando falar em controle de patrimônio, aí já está bem específico para a contabilidade. Então eu destacaria o seguinte, ó. Quando você for ler ou se deparar com algum conceito contábil, seja do CPC, ou seja da Lei 6404, ou seja de um autor A ou B, ou seja de qualquer banca de concurso, sem dúvida alguma, as palavras que terão que existir no conceito serão essas aqui, ó. Primeiro, o controle é permanente, note. O controle é permanente, não é um controle eventual. E do patrimônio, palavra-chave. Se você retirar a palavra patrimônio, todo o conceito fica sem sentido. O que me leva a crer o seguinte, então a contabilidade tem como palavra-chave, tem como elemento principal, tem como objeto o patrimônio. Perfeito, patrimônio. Por quê? Observe, ó, é ciência, permite através de suas técnicas, controle permanente, pula patrimônio, ó. Permanente das entidades econômicas. Contabilidade não controla a entidade, ela controla o patrimônio das entidades. Então, patrimônio é a minha palavra-chave que merece destaque já no conceito, ó, patrimônio. E controle permanente vem em segundo, ok? Então, só para lembrar, contabilidade, Alves, a partir de hoje, o que eu falo para concurso? Eu falo o seguinte, ó, contabilidade pensa patrimônio controlado, né, de forma permanente, não incidental, beleza? Estamos entendidos? Muito bem, então, já sei um conceito de contabilidade, né? Já sei que controla permanentemente o patrimônio. Vamos agora ver, então, qual seria o seu objeto, qual o seu objetivo. Primeiro objeto é o patrimônio, obviamente. Se a palavra-chave é patrimônio, não podia ser diferente, né? A contabilidade tem como objeto o patrimônio. E o que é esse patrimônio? Ó, simplifica aí o patrimônio. Bom, para você entender o patrimônio, ou para você determinar, né, o patrimônio, basta você imaginar o seguinte, ó, é um conjunto, como a definição diz, ó, de bens. Então, patrimônio tem que ter bens. Esses bens, embora a gente não coloque a definição no material, é fácil entender, é qualquer coisa capaz de satisfazer a necessidade humana e que tenha um valor econômico, ok? Então você pensa assim, poxa, eu tenho um bem, carro é um bem? Com certeza, satisfaz a sua necessidade, tem um valor econômico, é um bem. A característica contábil de bem, a determinação técnica de bem, é que seja qualquer coisa, física ou não. Não precisa ser tangível, né? Material, pode ser imaterial, mas tem que ter valor o quê? Econômico. Tem que satisfazer a necessidade humana, primeiro, e tem que ter valor econômico. Beleza? Muito bem. Tem também direitos, que você aprende o seguinte, quando você estuda em livros técnicos, normalmente, você tem a definição, direitos, valores a receber de terceiros. Muito bem. E depois tem obrigações, valores a pagar a terceiros. Fechou o patrimônio. Então, patrimônio, bens, direitos e obrigações. Você vê obrigações, valores a pagar, direito, valores a receber. Eu proponho que você pense o seguinte, ó, tudo bem, direitos são valores a receber, mas imagine comigo, direitos também não são meus bens em poder de terceiros? Se eu tenho algo a receber, porque alguém está com algo que me pertence, certo? Então, direito seria o quê? Meus bens em poder de terceiros. Tranquilo? Ou se por que meu bem está em poder de terceiro? Bom, porque eu emprestei, ou porque eu prestei um serviço, né? E aquela pessoa, aquela entidade ainda não me pagou. Ela está de posse, de poder de algo que me pertence. Tranquilo? Então, patrimônio eu posso entender assim. Primeiro, é objeto da contabilidade. Sem patrimônio, não tem que falar em contabilidade. Ok? E o patrimônio nada mais é do que o quê? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos, naturalmente, são os valores positivos para mim, porque são os bens, os direitos que eu tenho, que eu vou fazer o quê? Eu vou manipular, que eu vou processar, que eu vou caminhar com as minhas atividades. Eu não consigo fazer nada sem ter bens. Observe, eu vou me locomover,
eu vou exercer alguma atividade operacional, eu preciso de bens, então são positivos para mim. E meus direitos também são positivos, porque na verdade são meus bens, que ainda não estão comigo, né? Mas que virão a estar comigo.